Muito bem, meus amados irmãos, chegou a hora da nossa reflexão. Meus amados irmãos, tá difícil, mas é cumprimento da palavra de Deus. Tá estreitando. Há muito tempo a igreja saiu da doutrina dos apóstolos e está entrando na doutrina dos homens há muito tempo. E a gente, se não tiver cuidado, envereda pelo mesmo caminho. Os rudimentos do mundo estão entrando dentro da igreja, quer queira ou quer não. Pois quem devia coibir, acata, aceita. Não tem nada a ver, tem tudo a ver. Irmão, esse negócio não tem nada a ver, tem tudo a ver. A misericórdia de Deus. Olhe, a mente das pessoas, ela entende que quem vai subir é quem está na igreja. Não. As 10 virgens, a Bíblia não diz que elas estavam dentro da igreja, não, se consagrando 30 dias. Não, quem está na igreja não vai subir, não é quem está na igreja. Irmão, você sabia que até pastor vai ficar? Não é profecia, não. É porque alguns começam tão bem e enveredam pelo caminho de Balaão. Não é profecia. O próprio Jesus diz, naquele dia muitos vão chegar na minha presença e vão dizer, Senhor, em teu nome, eita, eu fiz tanta coisa. Eu orava e as pessoas eram curadas. Eu pregava, multidões iam aos meus pés. Não eram os pés de Cristo, não eram os seus pés? Eu nem te conheço. Então, irmão, não é o estar na igreja, não é o cartão de membro, não é o rótulo da igreja. A Bíblia não diz que aquelas 10 virgens estavam na igreja. Porque não é estar na igreja, é estar em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Porque tem gente que está na igreja, mas continua velho. Não mudou, continua a mesma coisa. Deus é tremendo, irmão. Se Ele fosse nos julgar conforme as nossas atitudes, não tinha nenhum vivo. Nenhum vivo. Mas a misericórdia de Deus é grande. As suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Mas a paciência de Deus tem limite. Há um grande pregador que diz assim, pecado e inferno estão casados. Pecado aqui que ele está se referindo é a pessoa que vive na prática do pecado, né? Porque quem não peca? Se sabemos que não pecamos, já estamos pecando. Mas aqui ele está falando, aqueles que casou com o pecado, o prazer dele é pecar. O inferno e o pecado estão casados, a menos que o arrependimento anuncie o divórcio. O arrependimento divorcia você do inferno. Porque o pecado e o inferno estão casados. Aquele que vive na prática do pecado, que tem prazer em pecar, irmão, o que não é nascido de Deus, ele tem prazer em pecar, para ele é gostoso demais. Mas aquele que é gerado de Deus, quando ele peca, ele sente uma dor na alma, uma angústia. Quem tem Cristo na vida. Ser cristão é mudança de vida. Não é mudar o rótulo, não é mudar o paletó ou a camisa, ou vestir a camisa da religiosidade, como multidões estão vestindo. Meus irmãos, o que tem de gente sendo religiosa, indo para a igreja e se tornando religiosa, adepta de um rótulo, de um título, e muitos estão enganados. Quando a Bíblia diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, ele não está falando de quem morreu, não. E foi sepultado. Está falando dos mortos, que nós éramos mortos. Como é um morto vai crer? Você está morto. Aqui não está falando de morte física, não. Todo aquele que é gerado do pecado diante de Deus está morto. Mas se ele crê
Ele ressuscita. Quantos mortos estão andando por aí, nos bares da vida? Mas ele tem uma religião. Isso mostra que religião não muda a vida de ninguém. Mas quando o homem tem um encontro com Cristo, ele mesmo muda de atitude, é ele mesmo. Quando alguém diz assim, Deus mudou a minha vida, ele está dizendo assim, eu aceitei o chamado. Então eu decidi mudar de rumo. Ser cristão é mudar de atitude. Ser cristão é mudar de rumo. Ser cristão é mudar de vida. É deixar as velhas práticas e abraçar o evangelho de Cristo. O evangelho de renúncia, de espinhos, de pedregais. Esse evangelho de rosas, de prosperidade que estão pregando. Por isso que a Bíblia diz que muitos vão atrás de líderes que lhe agradem. Porque a verdadeira doutrina não presta. Gera comichão nos seus ouvidos. Ele não quer ouvir a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra. Ele vai procurar alguém que lhe agrade. Hoje a igreja virou um lugar de palco, onde os aplausos estão tomando conta da adoração verdadeira. Onde se troca glória a Deus e aleluia pelos aplausos. Aplauso para o pregador, para o cantor. Para Deus não. Para Deus não. Porque se aplausos fosse para Deus, o filho dele tinha ensinado a gente a aplaudir o pai dele. Os apóstolos tinham ensinado a igreja a aplaudir o pai dele. Não, mas Davi também orou. Destrói os meus inimigos. Jesus disse, fez a oração dele. Jesus disse assim, orai pelos vossos inimigos. Aplauda o Senhor. Não mais forte, que ele não gostou não, ele está surdo. É porque não foi para ele, foi para você. Você não gostou porque foi baixo. Aplauda mais forte. Bando de tagarela, de crentes lagartixa, manipulados por pregadores, coach. Bonecos marionetes na mão de pregador que faz o que ele manda. Presta atenção, culto tem que ser racional. Quando Deus disse para Adão, tu com medo, tu vai morrer no mesmo dia. Deus não estava falando de morte física. Satanás sabia disso. Tu é abestado, tu não vai morrer não. Enquanto Adão sabia que ia morrer, achava que ia morrer na mesma hora, ele não comeu. O evangelho não precisa da tua ajuda, do teu enfeite. Irmão, eu olho assim para os púlpitos das igrejas hoje em dia, é estrela demais, é estrela. Aí quando aparece o astro maior, meu Jesus, Jesus, fica aí, eu cheguei, não se, olha, deixa que eu resolvo aqui, eu dou o show, eu mexo com a igreja. Espírito Santo também fica aí. Aqui eu sou o cara. Meus irmãos, e tem gente que não percebeu. Aquelas virgens, havia prudência e outras nécias, elas não estavam na igreja. Porque quando Jesus voltar, se for meia-noite não tem ninguém na igreja, só se for um dia de vigília, né? É aonde você estiver será arrebatado. 2 estarão na cama, um será levado. Isso não é literalmente, irmão. Mas haverá. Porque um é crente e o outro é evangélico. O crente em Jesus vai subir, o evangélico vai ficar, o religioso. Porque cada dia que passa o mundo se empesta de evangélicos. Mas de cristãos, são poucos que têm mudanças de vida. Tito capítulo 2, de novo, irmão, é de novo. Não é de novo, não é outra vez. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que é que tu está falando? O que é que tu está ensinando? Prosperidade, facilidade. Crentes modernos. Cuidado com a internet, irmão, com o que você está ouvindo. Está aparecendo tantos sábios, mestres em si mesmo. Mas a Bíblia diz que eu não tenho que ser mestre em si mesmo, não.
A sabedoria vem do alto. O conhecimento você aprende com os homens. A teologia você aprende com os homens. Escatologia, pedagogia, sapologia, calangogia, é tanta gia. Mas ele revela a palavra dele a quem ele quer. Fala o que convém, não inventa. Não cria modismo. Porque o culto de hoje só serve para hoje, não serve para amanhã não. Agora as minhas orações, as orações do meu pai, da minha mãe, não foram apagadas não. E agora entenda. Quando a Bíblia diz que Deus apaga as nossas transgressões, Ele não apaga. Isso é uma linguagem que a Bíblia usa. Ele não apaga, Ele perdoa. Não existe, eu não tenho como apagar uma atitude minha. Não tem como apagar. O meu pecado não tem como ser apagado. Deus criou o perdão para o pecado. Ele não apagou o ato de Adão e Eva. Ele perdoou. Ele não apagou. Está escrito, mas ele não apaga, mas ele não apaga. Não estou desfazendo da Bíblia. Está escrito, nem tudo que está escrito é literalmente. Porque Isaías disse, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Se fosse literalmente, ninguém adoecia, nem um crente, só o ímpio. Se você não entrar no campo espiritual para compreender a palavra de Deus, você vai ser mais um carnal que só entende a letra. E tem muita gente engasgada com a letra. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Que enfermidade? Os nossos pecados. Porque se fosse enfermidade mesmo, crente não adoecia. O pecado não existe borracha para pagar. Existe algo melhor. Existe perdão. Quando você magoa uma pessoa, ela até perdoa, mas não esquece. Porque não quer, não é porque não queira, porque fica gravado, registrado na mente. E o homem de Deus, que nem Davi disse, e o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de noite. Irmão, meditar não é ficar lendo. Você pode ler e meditar, e você pode meditar naquilo que você já leu. O prazer. Estar na presença de Deus, não tem coisa gloriosa, não existe nada mais glorioso do que estar na presença de Deus. Mas na presença de Deus não é de homem, não. Estão trocando a presença de Deus por presença de homens. Quantos estão sendo adorados, idolatrados, porque é o cara. Ninguém é doido de chamar o irmão Obadias para pregar 10 minutos na igreja dele, porque pregação não é 10 minutos é uma saudação. Eu não sei, Deus só me dá isso aí, eu fazer o quê? Ah, se Deus me desse mais, você ia me ouvir, ia ter que aturar o careca aqui. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A sã doutrina, porque existe doutrina doentes, doutrina de homens, dogmas, que atrapalham a tua vida. Leia a palavra de Deus. Procure discernimento de compreender, no sentido espiritual, não só carnal. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra-te incorrupção. Não se corrompa. Não desvirtue a doutrina verdadeira. Não enxerte nada nela, porque ela não precisa de enxerte. Ela é poderosa para mudar a tua vida. Não seja levado por doutrinas de demônios. Doutrina de homens. Que não está nem aí para a sua alma, mas pelo seu dinheiro ele está doido, louco. Está se enchendo desse tipo. Mostra incorrupção, gravidade, sinceridade com as almas que tu há de prestar com Deus. Ô irmão, a responsabilidade de um pastor é grande. Vai prestar conta com Deus das almas que Deus
entregou nas suas mãos. Mas tem muito Balaão por aí. Ora, o preço de Balaão foi o dinheiro, né? Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal, quer dizer de nós. Somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. O ímpio fica olhando a tua atitude, o teu jeito de andar, de falar, de vestir. É o ímpio. Fica olhando. Eu ser crente igual aquele ali, Deus me livre, ainda fala em Deus. Misericórdia. Mas também há homens de Deus. Não era só Enoque, não é só Jó, não. Existe, ainda existe. Poucos, mas existem homens de Deus que se comportam sabendo que o seu Deus, não é o seu pastor não, é o seu Deus, está vendo as suas atitudes. De Deus ninguém se esconde. Existe uma coisa que o homem vê e Deus não consegue ver. Como é que pode, irmão? Pode, irmão. O homem vê outro homem, Deus não consegue ver outro Deus além dele. Porque o homem nasceu com a necessidade de adorar ao Deus Trino Único. Como ele não quer adorar o Deus Santo, ele cria um Deus para ele que faça o que ele quer, que seja do jeito que ele gosta. Enquanto o homem não encontrasse com o verdadeiro Deus, não existe outro Deus, irmão. Isso é fruto da imaginação do homem. Ele cria. Ele olha para o sol e diz, ali é o meu Deus. Ele olha para a lua, ali é meu Deus. Ele cria o rato, é o meu Deus, a vaca. Porque ele precisa de um Deus. O homem precisa de adorar a Deus. Como ele não conhece o único Deus que existe, não existe outro. Isso é fruto da imaginação do homem. Aí ele, não, esse aqui é para mim. Eu quero esse aqui, que esse aqui ele não fala nada. Ele tem boca, mas não fala. Ele tem ouvido, mas não ouve. Ele tem olhos, mas não vê. Ele tem perna, mas não anda. Tem mão, mas não pega. Esse aqui é o meu Deus. Porque aquele outro ali, eu tenho que andar na linha. Eu tenho que fazer tudo que ele quer. Não, irmão, tem que fazer não. Eu não faço porque eu tenho que fazer. Eu faço porque é algo que me agrada. É me dispor, me limpar. É buscar como agradar a Deus. Embora não seja perfeito. Ou quem é o filho que quer desagradar o seu pai? Então os homens criam o seu Deus. Inventam o seu Deus. Mas Deus até hoje, ele nunca viu um Deus semelhante a ele. Porque não existe. Ele nunca vai ver porque não existe. Para encerrar, irmão, é rapidinho. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Não foi a alguns, não, só a uns, não. Alguns são merecedores, outros não, não é isso. A graça não foi a lei. A lei ele cravou lá na cruz, ele cumpriu a lei. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. E se ele veio cumprir, será que ele está faltando alguma coisa para ele cumprir? Cumpriu cabalmente na cruz do Calvário. Ele cravou lá a lei, os dogmas, tudo lá. E trouxe a graça de Deus, trazendo salvação. Ninguém é salvo pela lei. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é dom de vós, é dom de Deus. Não por obras, não por letras, não por leis. Pela graça. A graça de Deus se é manifestada aos homens, mas eles não querem. Porque a graça de Deus está condicionada a um modo de uma mudança de vida, a um retrocesso. Desviar-se de tudo quanto não presta, trazendo salvação a todos os homens. E aqui é homem e mulher, é aquele que não é nem é homem nem é mulher, é todos. Ah, não é só para homem, para mulher, não, é para outras coisas aí, né? Que não, eu não nasci assim, não, eu sou assim, eu sou assado. Você pode ser o que você quiser. A graça de Deus também vem para você. Prostituta, lésbica, homossexual, seja o que for. A graça de Deus veio trazendo salvação para você também. Mas é necessário uma mudança radical.
quando a palavra entra, gera uma mudança. Ensinando-nos que, renunciando a palavra-chave da vida de um homem de Deus, é renúncia. É difícil, irmão, renunciar. Tanta coisa boa que o mundo oferece. Tantos pratos gostosos. Satanás não vai te oferecer prato ruim, não. É gostoso. Os olhos veem assim. Eva, o primeiro pecado de Eva foi que ela viu. Viu, desejou e pegou. O cego, não, mas então eu vou ficar cego, que eu não, quem é cego não peca não. Peca, irmão, pela audição, pelo sentido. Então, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A graça de Deus veio para mim, veio para ti. Foi a graça, não foi a religião. Porque quando ele veio, já existia a religião. Quando Deus, não foi Israel que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu Israel para ser um povo diferente. Diferente. Hoje não há diferença entre ímpio e crente. Os evangélicos. Está muito parecido. Mas nós fomos chamados para ser diferente. A graça de Deus veio trazendo salvação a todos os homens. Ela é de graça, mas o preço foi caro. Amém?